Capítulo 358 Resistindo contra um gênio incomparável, Parte 2. Neste momento, na arena antiga, todos os tipos de milagres e coisas impossíveis estavam reunidas no corpo do jovem de cabelos azuis da arena norte. Em um piscar de olhos, seu cultivo, que era do estágio inicial do rank humano verdadeiro, aumentou para algo que era comparável ao estágio inicial do rank místico verdadeiro. Arena Norte. Ping Ping Boom. Zhao Feng e a fada Bingwei se enfrentaram em um longo confronto. A colisão e a pressão de suas auras deixaram os gênios arena abaixo com dificuldade em respirar. Nível de energia mental rank místico verdadeiro. Semente de leis místicas rank místico verdadeiro. Fonte espiritual verdadeiro rank místico verdadeiro. Da superfície, Zhao Feng parecia não ser diferente de um cultivador no estágio inicial do rank místico verdadeiro. O meu plano funcionou. Alcançar o top 10 da conferência do Santuário do Dragão Real já não é mais um sonho. Zhao Feng estava emocionado. Toda a ação que ele fez foi capaz de interagir com o Yuan Qi dos céus e da terra, e seu Qi espiritual verdadeiro de nível rank místico verdadeiro se tornou várias vezes mais forte do que antes. Tão cedo Zhao Feng percebeu que, por seu nível de energia mental ser suficiente, ele podia formar uma semente de leis, resultando nesse plano ousado e surpreendente. Naquele momento, os pensamentos de Zhao Feng eram que, uma vez que formara a semente de leis, além do cultivo, basicamente, não havia diferença para o rank místico verdadeiro. No entanto, ele ainda tinha a fonte espiritual verdadeiro do grande pirata da água da lua. Depois de formar a semente de leis e controlar essa fonte, o quão diferente seria seu próprio nível para um no rank místico verdadeiro. Este plano era aterrorizante e podia mudar tudo. Uma vez que seja bem sucedido, tudo seria possível nesta conferência, até mesmo poderia desafiar os gênios incomparáveis. Claro. Além da sorte, havia dois pontos principais que eram necessários. 1. Para formar semente de leis, precisava da fusão com a Bíblia Sagrada da Flor Mística. 2. A fonte espiritual verdadeiro do grande pirata da água da lua. Os dois requisitos eram indispensáveis e extremamente duros. A fonte espiritual verdadeiro dos especialistas normais do reino espiritual verdadeiro mortos são difíceis de salvar, mas mesmo salvo, não podiam ser convertidos para outros. No entanto, o grande pirata da água da lua tinha uma habilidade proibida da herança legado dos céus e usou uma técnica especial para selar sua fonte espiritual verdadeiro. Isso foi cuidadosamente planejado pelo grande pirata da água da lua, um presente para o herdeiro da Bíblia Sagrada da Flor Mística. Embora Zhao Feng não tenha cultivado diretamente na Bíblia Sagrada da Flor Mística, ele ainda herdou essa fonte espiritual verdadeiro. Emocionante. Ótimo. Tianlu estava aplaudindo com entusiasmo e estava relaxado. Como vice-patriarca da seita Sangue de Ferro, ele obviamente adivinhou o que aconteceu com Zhao Feng devido seus eventos passados. Não só Tianlu estava animado, outros que conheciam Zhao Feng também estavam gritando. Muito bom, irmão Zhao. Mais uma vez, você mudou a visão do mundo. No meio dos espectadores, Yang Gan tinha a voz trêmula e lágrimas escorriam de seu rosto. Desde que ele chegou à conferência, ele sempre assistiu cuidadosamente a cada luta de Zhao Feng. Yang Gan vagamente percebeu o motivo do primeiro ancião em enviá-lo para assistir à conferência do Santuário do Dragão Real. Ótimo! Irmão Zhao, você conseguiu! Zhao Yufei ficou muito feliz. Liu Qingjin, Jie, Jiang Sanfeng e a outros ficaram surpresos. Os representantes do país Grande Domo, como o príncipe Jin, Tian Yunzi e outros ficaram chocados, mas também um pouco orgulhosos. Meu Deus! Este é um milagre! Ele não pode mais ser descrito como um cavalo preto. O jovem de rosto quadrado encarou o jovem com entusiasmo e orgulho. Ele sempre pensou bem de Zhao Feng e sua opinião era diferente da de Qin Ku. Qin Ku estava chocado e atordoado.
A mudança na Arena Norte causou uma mudança em toda a Arena Antiga e inúmeros gênios ficaram com sangue quente. Zhao Feng. Zhao Feng. Nós apoiamos você a desafiar os gênios incomparáveis. A multidão explodiu em gritos. Os gênios incomparáveis eram uma lenda, uma sombra que envolveu todos os gênios dessa geração. Zhao Feng foi um milagre que se chocou contra os gênios incomparáveis. Na plataforma de ouro sobre a Arena Antiga. Incrível, essa fonte espiritual verdadeiro dentro dele provavelmente veio da herança legado dos céus. Lutando passo a passo, mesmo sob uma situação de perda quase definitiva, ele não desistirá. Essa crença é o principal requisito para ele alcançar tal milagre. Os soberanos discutiram. Suponhamos que Zhao Feng pensasse que iria perder, se ele admitisse derrota, ele criaria esse milagre. No entanto, no dicionário de Zhao Feng não havia admitir derrota. Ele poderia perder, mas não se renderia. Tianmu não pôde deixar de pensar sobre si mesmo no passado. Desistência e a admissão da derrota. Se ele não tivesse feito isso e seguido em frente, talvez agora ele fosse um soberano no reino núcleo da origem. A pessoa com o mesmo sentimento era Mo Tianyi. Seus punhos estavam apertados e seu corpo tremia. Mo Tianyi de repente percebeu que ele carecia de algo. Diante de um gênio incomparável, ele admitiu a derrota após um único movimento. Naquela época, ele podia ver o desapontamento de Yu Tianyao. Comparado com a diferença entre Zhao Feng e Fada Bingwei, a diferença entre ele e Yu Tianyao não era tão grande. Apenas um bom oponente, digno de admiração. Uma luz brilhou nos olhos de Yu Tianyao. Ele tinha um sangue competitivo e seus olhos queimaram com intenção de batalha. Yu Tianyao estava no auge do continente e era o líder dos gênios incomparáveis. Ele até superou o Patriarca da Lua Escarlate e o Santo da Espada Evuxie quando tinham a mesma idade. O maior gênio em 1000 anos. Todos se voltaram para esse gênio solitário que finalmente elogiou alguém pela primeira vez. Sem saber, a classificação de Zhao Feng subiu outro nível. Yu Xingchen, a linhagem da sua família Yu é uma das linhagens mais estranhas. Parece ser real, mas intocável ao mesmo tempo. O vice-papa, de pele bronze, disse com interesse. Nas lendas, minha família Yu tinha um ancestral de nome Yu Wuxuang, conhecido como Deus na Terra, incomparável no mundo. Sua vontade era imbatível sob os céus. O soberano Yu Xingchen ficou cheio de admiração. Então, Yu Wuxuang conseguiu isso. Ao lado, um soberano disse com um sorriso. Havia sempre uma pessoa mais forte. Não havia tal coisa como verdadeiramente incomparável. Ele fez, mas o resultado foi que ele não foi mais longe depois disso e morreu em solidão. Essa foi a lição da nossa família Yu. Yu Xingchen disse solenemente. Os soberanos presentes não podiam deixar de pensar depois de ouvir isso. Yu Wuxuang era apenas uma lenda, mas ele era uma figura mítica. Ele sendo incomparável ou não, isso era secundário, mas sim a lição que ele deixou, seu significado. Arena Norte. Todas as ações de Zhao Feng lhe permitiram usar a semente de Lez e o Yuan dos céus e da terra. Ele gritou e todos os seus ataques tiveram o cultivo base do estágio inicial do rank místico verdadeiro. A batalha entre especialistas, o cultivo era a força mais básica. Habilidades, armas, linhagem e compreensões também afetam o resultado. Com a base de cultivo atual de Zhao Feng comparável ao estágio inicial do rank místico verdadeiro e sua semente de Lez, além do poder de linhagem, um golpe casual dele poderia matar um cultivador normal do reino espiritual verdadeiro. Como isso é possível? A fada Bingwei gritou em seu coração e com uma expressão aterrorizada, ela não podia aceitar essa realidade. No começo, ela teve que segurar seu poder no caso de matar o adversário acidentalmente ou propositalmente, para não afetar seu resultado final.
Seu plano era penetrar o corpo de Zhaofeng com veneno congelante e torná-lo um cadáver de gelo que não mais teria fortuna na conferência do Santuário do Dragão Real e morreria dentro de meio ano. Contudo, seu plano não teve sucesso e em vez disso, seu oponente o quebrou vez após vez. A última virada foi um golpe pesado. Todos os seus esforços e planos ajudaram seu oponente a aumentar sua força. Neste momento, a fada Bingvei usou quase todas as suas forças para lutar contra Zhaofeng. A linhagem e as habilidades da fada Bingvei não podem ser subestimadas, e dentre os 5 grandes gênios incomparáveis, está entre as mais altas. Mas o problema para ela era que a linhagem de Zhaofeng podia absorver e transformar a frieza em energia e contrariar sua linhagem. No fato de que sua diferença não era muito grande, a vantagem da linhagem de Zhaofeng era maior. Além disso, Zhaofeng ainda tinha a defesa da gema de 3 flores de lótus que, com ele aumentando sua força, a defesa da gema de lótus também aumentou. Quando a gema de lótus estava nas mãos do grande pirata da Água da Lua, ele até podia resistir a um especialista no Ranklord verdadeiro dentro de um curto período de tempo. Infelizmente, todas as capacidades ofensivas da fada Bingvei tinham como propriedade o atributo gelo e, sempre que se aproximavam de Zhaofeng, pelo menos 50% deles seriam absorvidos por Zhaofeng e até mesmo aumentando a vitalidade de seu poder de linhagem. Concentrar-se em um caminho era, de fato, o melhor caminho para o topo, mas quando se enfrenta alguém no mesmo nível que é especialista em tudo, é complicado. Os ataques de Zhaofeng podem prejudicar tanto o mundo físico quanto o mental. Olho do Deus do Fogo e Trovão. O olho esquerdo de Zhaofeng piscou com um chama de relâmpago azul claro. FUSH. Uma chama de relâmpago ainda mais feroz que os anteriores caiu no corpo da fada Bingvei e começou a queimar. Mesmo que ela tivesse o corpo espiritual Jade de gelo místico, ela não ousou subestimá-lo. Suas habilidades oculares tornarão-se mais fortes. A fada Bingvei não suportou a dor, especialmente em sua energia mental. Zhaofeng não continuou o ataque e, em vez disso, usou essa chance para fundir a fonte espiritual verdadeira do grande pirata da Água da Lua com a sua. Somente quando eu fundir totalmente a fonte espiritual verdadeira do grande pirata da Água da Lua com a minha, eu me tornarei um verdadeiro especialista no rank místico verdadeiro. Zhaofeng não foi cegado pelo poder atual que ele tinha. Embora parecesse que sua energia mental e que espiritual verdadeiro já haviam alcançado o rank místico verdadeiro, tudo isso era apenas no exterior. Somente absorvendo totalmente a fonte espiritual verdadeiro do grande pirata da Água da Lua e fundindo em sua carne, energia mental e semente de lez, é que seria considerado bem-sucedido. Meu verdadeiro cultivo está no máximo no ápice do rank humano verdadeiro. Zhaofeng tinha a mente clara. Ele, enfrentando a fada Bingvei, se concentrou na defesa, tentando conservar a fonte espiritual verdadeiro, porque ao tomar emprestado o poder da fonte do grande pirata da Água da Lua, ela seria gasta e não podia ser reposta. Isso significava que esta era uma fonte morta que não tinha a capacidade de se regenerar, a não ser que fosse completamente convertida em sua própria fonte, assim seria recuperada através dele. Aí sim, neste momento, Zhaofeng alcançaria o rank místico verdadeiro. Portanto, Zhaofeng defendeu a maior parte do tempo e, ocasionalmente, disparou um olho do Deus do Fogo e Trovão, fazendo a fada Bingvei se preocupar. Em segredo, ele estava usando sua semente de lez para converter e fundir a fonte espiritual verdadeiro do grande pirata da Água da Lua. Para cada grau de conversão, seu cultivo real aumentaria um pouco.